Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Eu queria usar esse tempo para compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração, que nos últimos anos, em especial de um ano para cá, né, se tornou parte para mim de uma verdadeira cruzada pessoal. Né, rodando o Brasil e mesmo fora dele, eu fiz isso em todos os estados do Brasil, batendo numa tecla que é um assunto, que é algo, né, que Deus precisou corrigir na minha vida nos últimos anos. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, que com a consolação que a gente é consolado, a gente consola os outros. A gente precisa transbordar o que recebemos de bom, seja um aprendizado direto antes de errar, seja a correção depois de termos errado que dá um novo rumo, né? E eu sinto esse encargo. E orando bastante ao Senhor, eu senti de ter uma conversa com vocês nessa manhã, né? E se tiver que dar um título a ela, eu vou usar um título, não lembro se era o título do filme original, mas pelo menos a tradução, quando era garoto: O Céu Pode Esperar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e no verso 17. Eclesiastes 7, 17 faz a pergunta: não seja demasiadamente perverso nem tolo. Agora vem a pergunta: por que você morreria antes da sua hora? Depois de repreender um comportamento que é chamado tolo, né, como tolice, a pergunta é: por que morreria antes da sua hora? Esse texto me deu muito material para pensar, porque de alguma forma, ao longo dos anos, dezembro desse ano eu completo 32 anos só de pastorado, pregando mais tempo, né? E se tem algo que eu fiz e participei na vida, foi velório. Talvez a frase mais ouvida em velório, depois do clássico meus pêsames, meus sentimentos, seja um comentário comum. Eu ouvi muito da boca de crentes e não crentes: pois é, quando chega a hora de alguém, não há nada que possa ser feito. E nós temos uma ideia meio que fatalista, que todo mundo tem dia e hora certa, pré-determinado para morrer. Ou seja, a maneira como eu e você escolhemos em relação ao nosso estilo de vida não teria impacto sobre isso. E esse equívoco tem nos custado caro e caro demais, né? E eu quero conversar um pouco com você a respeito disso. Porque se há uma hora pré-determinada para todo mundo, esse entendimento foi construído principalmente em cima da declaração do Salmo 139, 16, todos os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. E a gente muitas vezes confunde pré-ciência com pré-determinismo. Mas a Bíblia não se contradiz. A mesma Bíblia que diz que está tudo registrado, também faz a pergunta: por que morreria antes da hora? Se tem hora pré-determinada para morrer, não dá para morrer antes. Se morre antes, significa que essa hora pré-determinada não é tão inflexível quanto alguns de nós acreditamos. A Bíblia fala sobre pessoas, né, que não apenas podem encurtar os seus dias, mas fala sobre gente que pode aumentar os seus dias. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele cita um dos 10 mandamentos: diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e você seja de longa vida sobre a terra. Então nós podemos ou aumentar ou encurtar os dias. Se há um tempo pré-determinado, não dá para aumentar nem encurtar. Se dá para aumentar e encurtar, não há um tempo pré-determinado. Então, eu e você precisamos pensar, e lógico, não dá tempo de eu entrar em detalhes, nem explanar o pano de fundo doutrinário. Aqui eu quero apresentar a versão de forma resumida, mas justamente por causa dessa maneira errada de pensar, eu durante muito tempo não me preocupava muito com algumas questões naturais, porque a gente tem a tendência de espiritualizar o que não precisa, né? Por exemplo, em Deuteronômio 22, 8, Deus diz: quando você construir uma casa com terraço, faça também um parapeito, um muro de proteção. Por que é que Deus disse isso? Ele dá razão lá. Ele diz para que você não se torne culpado do sangue se alguém cair de lá. Ou seja, Deus está dizendo: se alguém cair por negligência, por falta de cuidar de vocês, não coloque a culpa em mim. Porque a gente tem a mania de jogar tudo para Deus. O camarada está distraído, olhando o celular, atravessa a avenida, atropelado, a gente diz: Deus recolheu. Imagina Deus olhando do céu e dizer: o que eu tenho a ver com isso? Né? Deus está dizendo: se eu não colocar o parapeito, alguém cair, o culpado é você. Não diga que fui eu que recolhi. Então nós espiritualizamos o que não precisa. Mas Deus prometeu proteger. Isso não nos exime da responsabilidade de nos protegermos.
Tanto quando o diabo vai tentar Jesus no deserto, diz, por que é que você não pula do pináculo do templo? Jesus disse, também está escrito. E vai estar o Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Jesus não negou que isso está lá. Ele diz, mas também está escrito, tem o outro lado que o complementa, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu acredito que muitos de nós temos adotado um estilo de vida que não receberia outra classificação de Jesus que não seja exatamente esse. Estamos tentando a Deus. Em nome de acreditamos que Deus cura, que Deus intervém, nós ignoramos que certas coisas não precisam ser espiritualizadas. Então, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, Paulo dá um conselho ao seu discípulo. Não beba somente água, tome também um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago. Não era apenas algo momentâneo, né? O apóstolo Paulo está dizendo e Paulo tinha um ministério de curas e milagres como pouco. Ensinava sobre fé e oração como poucos. Ele não está dizendo, Timóteo, vou botar a mão na sua cabeça e vou resolver isso. Ou você vai só orar a respeito. Ele dá orientações práticas. Se você fizer ajustes na sua alimentação, introduzir alguns alimentos que têm certos elementos terapêuticos que o próprio Criador fez, problema resolvido, você volta a ter saúde, né? Então, outro dia eu estava citando esse texto, até porque Romanos 15:4 diz tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, até esse conselho. Aí uma pessoa me questionou, você não crê que Deus cura? Eu falei, eu creio que Deus cura. E acho que só espiritualiza quem crê, porque quem não crê vai se garantir no natural. Então, o nosso erro é justamente não apenas porque cremos, mas porque temos visto Deus agir. Mas nós não podemos jogar tudo para Ele. Eu cheguei, né, no ano de 2008, bater o peso de 153 quilos. E o que tinha de amigo tentando me alertar, toma cuidado. Mas eu estava naquela fase, né, que os médicos, eles chamam assim daquele intervalo de saúde, o health span. Né? Eu costumo dizer que de perto dos 20 até perto dos 40, normalmente você faz o que quer e a conta ainda não chegou. E um dia eu recebi a visita de uma pastora amiga nossa lá da Itália, que veio acompanhada de uma discípula, uma amiga dela da igreja, que era médica. Quando ela entrou e me viu, eu estava no auge do sobrepeso, dos 153 quilos. Ela regalou os olhos e disse, pastor no céu, cada vez que eu lhe encontro, o senhor está maior do que a última vez. Ela falava bem o português, né? E ela falou, desculpa, eu sou médica, eu não consigo não tocar no assunto. Ela falou, já começamos, vamos até o fim. O senhor tem feito check-up? Para surpresa dela, esperava ou não, eu falei, sim. Ela, quando foi o último? Ela imaginou, alguns anos. Eu falei, faz 2 meses. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que está tudo bem. Ela fez cara que não acreditava, eu falei para minha esposa, pega os exames. Tipo, vamos esfregar na cara dela. Quando que ela levantou buscar, não precisa pegar. Eu falei, só está fazendo cara que não está acreditando. Ela falou, desculpa, pastor, difícil acreditar que o senhor esteja bem, mas sua palavra vale mais que o exame. Não vou olhar o exame. Eu me senti assim, digno de confiança. Ela começou a fazer as perguntas, ela só não olhou, ela quis saber da minha boca. Né? Como é que está a questão do colesterol, triglicerídeos, pressão, diabetes? E naquele momento, surpreendentemente, estava tudo bem. Porque eu ainda estava no tal do health span. À medida que eu fui dando os resultados, ela falou, certeza que foi um cardiologista que fez esse check-up? Eu falei, sim. Ela falou, estou curiosa para saber o que ele falou no final. Eu falei, olha, ele estava com a cara que nem a da senhora, assim, de que não está gostando. Mas eu lembro que ele jogou o envelope na mesa com o resultado dos meus exames. Jogou com força, eu lembro do envelope rodando e batendo no meu peito. E ele falou assim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com peso desse estar com resultados tão bons. E dentro de mim eu estou sorrindo, pensando só homem de Deus. Que é aquela espiritualização que muitos de nós temos feito. No momento que eu falei isso, ela me interrompeu e falou, desculpa, eu vou discordar do seu médico. Ela falou, pastor, o senhor não está tendo sorte. O senhor só está ganhando tempo. E ela falou uma frase que seria o início do processo. Ela diz, pastor, lembre de uma coisa, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta, depois chega a fatura. Ela falou, e o senhor está gastando pra caramba, está arrebentando tudo quanto é limite. Essa conta vai chegar e vai chegar alta. E na hora assim, eu tento lidar com aquilo, resistir na minha mente, mas eu nunca mais consegui esquecer essa frase. Ela ficou martelando na minha cabeça. Não produziu resultado imediato. 1 ano depois, a pressão disparou. Tive que começar a controlar com remédio. 1 ano depois da pressão, já 2 depois da conversa, foi a vez da diabetes. Chegou com força. Quando eu vi a combinação dos dois, apavorado, comecei a perder peso. Perdi num ano, dentro de um período de 1 ano, até menos do que 1 ano, 27 quilos.
Quando eu bati 126 quilos, sumiu a diabetes, resolveu a pressão e eu malandramente parei de emagrecer. Ainda ficaria uns 3 anos e meio mais ou menos com esse sobrepeso, mas naquela fase que eu já estava dizendo assim, estou administrando, porque eu vi que a conta tinha chegado. Mas depois de uns 3 anos e pouco, Deus começou a mandar um exército de gente para me confrontar, me cobrar, me corrigir, e aquilo foi se tornando progressivo. Eu brinco que 2013 foi o ano da conspiração divina, eu apanhava de todo lado. E valia tudo, dedo no olho, mordida, cotovelada, né? Mas teve 3 conversas que realmente foram parte assim da fase final de entender e começar a mudar o processo. Um deles foi um amigo que me abordou. E quando eu falo amigo, é daqueles que têm coragem de botar o dedo na sua cara, te corrigir. E ele um dia me aborda e fala assim, Subirá, pelo amor de Deus, você tem que se cuidar. Você recebeu de Deus um dom especial, nós não podemos te perder cedo. Quando ele falou isso, eu já reagi. Porque essa tentativa de me assustar com a morte, muita gente já tinha tentado, ninguém nunca conseguiu. Um médico uma vez falou isso para mim, né? Ele simplesmente olhou, quando eu estava no auge sobrepeso, falou, você conhece alguém que tem o seu peso e pelo menos 70 anos? Eu pensei, falei, não estou lembrando de ninguém. Ele falou, pensa bem, não precisa ser amigo próximo. Eu pensei, esgotei todos os níveis de relacionamento, mesmo que superficiais. Falei, doutor, não lembro de ninguém. Ele falou, não lembra porque não tem. Eu falei, emagrece até os 70? Ele falou, não, morre antes. Mas ninguém nunca me assustou com essa ideia, porque eu dizia para as pessoas, o crente não morre, é promovido e transferido, né? Sai daqui da filial, vai para a matriz, vai trabalhar mais perto do chefe. E eu simplesmente conversava isso. Então, quando esse amigo meu começou, eu já acionei o modo faca tramontina, corte rápido. Não podemos te perder, eu olhei para ele e falei, para mim o morrer é lucro. Citando Filipenses 1. E disparei outra frase de Paulo, partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E eu pensei, vou matar essa conversa no início, antes de começar. O que eu não esperava era o faca tramontina, o corte rápido que veio do outro lado. Ele olha para mim e fala assim, e se você der a sorte de morrer? Eu falei, como é que é? Ele falou, meu amigo, vai estudar estatística. Você acha que gente que não se cuida com você morre na primeira? A maioria não dá essa sorte, não. Você está imaginando o quê? Que uma hora vai desligar o disjuntor, né? A cabeça cai, o espírito parte para estar com Jesus num processo rápido, indolor. Ele falou, a maioria não tem essa sorte. Vai sofrer numa cama, dá trabalho para a família. Gente, pela primeira vez alguém me assustou. Porque eu pensei o seguinte, eu falei, uma coisa é você deixar o melhor dessa vida para ter algo ainda melhor, que é estar com Cristo. Mas tem um limbo aqui no meio, que não é nem uma coisa nem outra. Mas ele mal esperou processar o susto e mandou a segunda frase. Ele falou assim, além de uma covardia sem tamanho sua declaração. Ainda me remedou. Partir estar com Cristo, incomparavelmente melhor. Ele falou assim, melhor para quem? Só para você, seu egoísta. E Kelly, sua esposa, que vai ficar. E seus filhos, que você ainda não terminou de criar. E o plano e o propósito que Deus te confiou. Ele falou literalmente assim, então que se lasque o resto, porque para você é melhor. Falou, se isso não é encarnação da covardia e do egoísmo, me diga o que é. E eu emudeci. Eu nunca tinha pensado pelo outro lado. E quando achei que já tinha apanhado o suficiente, ele mandou a terceira. Ele falou, e para o ensinador de Bíblia como você, parece que você não entendeu, foi nada de Filipenses 1. Eu não sei o que me ofendeu mais, Odilon. Ele me chamar de covarde ou dizer que eu não tinha entendido Filipenses. Eu abri Filipenses 1 na hora, e eu quero que você abra comigo, para provar que ele estava errado. Só quando abri, eu mesmo vi que eu estava errado. Até aquele momento, eu nunca tinha enxergado ou entendido Filipenses 1. Eu quero que você leia comigo do verso 20. Se for possível, vou pedir ao pessoal que projete isso. Paulo diz assim, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Você pode repetir isso comigo? Diga, Cristo será engrandecido no meu corpo. Agora é o que ele diz, quer pela vida, quer pela morte. A maneira como vivemos deve engrandecer a Cristo. A maneira como vamos morrer também deveria engrandecer a Cristo. Esse é o contexto que Paulo está falando. Verso seguinte, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu nem lembrava da parte o viver é Cristo. Eu só ia para o morrer é lucro. Quando você vive Cristo, para Cristo, o modelo de Cristo, a conversa é outra. Gente, Efésios capítulo 5, né, fala a respeito do Senhor Jesus como modelo que o marido deve imitar no trato com a mulher. E diz que o marido tem que amar a esposa como ama o próprio corpo. Aqui não é um conceito só de amor próprio, mas dentro do amor próprio, que é o universo maior, está falando de amor pelo corpo.
E depois de falar isso, ele diz, porque Cristo, falando a respeito da igreja, né, em relação ao seu corpo, o alimenta e cuida dele. Se ele é o nosso referencial de caráter e comportamento, ele cuida do corpo. E o cuidado não se limita à nutrição, ele é abrangente. A pergunta é, de onde eu e você tiramos a ideia que a gente não precisa se cuidar? Então, o viver é Cristo é reproduzir desde o modelo. Gente, quando você olha para Jesus, né, alimentação saudável, ingestão de água, né, movimento, exercício físico. Alguns estudiosos calcularam quanto Jesus andou. Além do trabalho manual como carpinteiro, né, é assustador essa conta feita só nos dados que nós temos, que os evangelhos não dizem tudo que ele fez nos 3 anos e meio. Né? Então, alguém calculou, baseado nos textos, de onde saiu, aonde chegou, em quanto tempo, que Nosso Senhor andou uma média de 32 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Outro calculou só as distâncias, sem se preocupar com a média diária do que ele teria, eliminando os relatos repetidos dos evangelhos, e chegou à conta de que Jesus teria andado no mínimo 5.000 quilômetros a pé durante os dias do seu ministério. Então, a ângulo ou perspectiva que se avalie Jesus, que ele não seja um exemplo. Sono. Jesus, Marcos capítulo 6, quando os discípulos vêm dar um relatório do ministério que está bombando, ele diz, vamos para um lugar à parte, repousar um pouco. Ele não está preocupado só com a sua produtividade, mas com a produtividade sustentável, durável. E se você não respeitando os descansos, ele não só respeitava, mas ele exigia isso dos seus discípulos. Né? E, para concluir a lista, eu posso te garantir que Jesus era magro. Mas magro assim, ó, estilo meu dedo minguinho, no nível profissional, não amador, que alguns aqui são. Eu nem amador sou. Como nós fazemos essa conta? A Bíblia diz que Jesus teve fome ao final de 40 dias de jejum. Eu já fiz 10 desses jejuns 40 dias, eu nunca tive fome. Porque aqui tem reserva, meu amigo. Aquela fome é a fome literal, quando as reservas de gordura que estão sustentando você durante o jejum terminam. Menor índice de gordura corporal que eu terminei um jejum até hoje foi 8,5%. Dá para encarar mais dias. Para Jesus ter tido fome, ele tinha que ter um baixo índice de gordura corporal. Ou seja, não há área que a gente possa falar hoje de cuidar do corpo, da saúde, que Jesus não seja modelo. E quando Paulo diz o viver é Cristo, nós precisamos focar. É não apenas para ele, mas reproduzir quem ele é. Aí sim, o morrer é lucro, não apenas pelo que vem depois, mas por termos cumprido aquilo que se espera de nós. Verso 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, mesmo que o morrer seja lucro, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Agora Paulo está dizendo, bateu uma dúvida sobre a escolha. 23. Estou cercado pelos dois lados, outra tradução diz dividido. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ninguém vai negar que o céu é maravilhoso. Mas olha o que ele diz no 24. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo está dizendo, se eu partir para estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Melhor para quem? Só para mim. Mas se eu não for egoísta e, além de mim, pensar em vocês, é melhor que eu fique, para ter mais fruto do meu trabalho. Ainda existem coisas que precisam ser feitas. Eu posso ser útil na vida de vocês. Então, levando isso em conta, e aqui que eu quero usar a frase do tema, o céu pode esperar. Nenhum de nós vai negar que o céu é extraordinário. Mas você tem literalmente todo o tempo do mundo para desfrutar. Vai estar lá a eternidade toda te esperando. Não há razão alguma para que você apressemos a nossa partida às custas de comprometer o plano e o propósito de Deus. Verso 25, ele encerra dizendo, convencido disso, estou certo de que permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Observe que partir mais cedo ou ficar mais tempo, Paulo diz, minha escolha. Ele não joga isso como fosse uma decisão arbitrária ou unilateral de Deus. Há muitos motivos pelos quais alguém pode interromper isso. Você tem desde alguém que decide tirar a própria vida, como gente que não ousaria fazer isso, mas como Elias diz, tira o Senhor, eu não. E há muita gente desistindo, por inúmeros motivos. Quando você olha para Elias, é evidente que ele tem um burnout. Sem contar a batalha espiritual que está, um estresse absurdo no nível emocional e físico. E alguns de nós não estamos carregando a estrutura necessária, olhando as 3 áreas de espírito, alma e corpo, para suportarmos a batalha na qual nós estamos envolvidos. E nós precisamos repensar a maneira como estamos lidando com o corpo. Essa primeira conversa com esse amigo foi uma pancada. Pouco tempo depois, me apresentaram um outro pastor, esse não era amigo, tinha acabado de conhecer.
Supostamente, quando você está conhecendo alguém, você se esforça para ser simpático, apresentar a melhor versão. Esse camarada não fez esforço nenhum para me agradar. Primeira pergunta que ele me fez, a hora que nos apresentaram. Falou, você já ouviu falar de um avivalista escocês? Escocês não. Eu acho que é escocês. Escocês. Chamado Robert Murray M'Cheyne. Falei, já ouvi falar do M'Cheyne. Conhece as frases, citações dele? Nem deixava eu falar, né? Era perguntas em sequência. Conhece as frases, citações dele? Falei, algumas, citei uma deles no último livro, era o último da época. Ele falou, conhece a mais célebre? Falei, olha, eu não tenho certeza se eu conheço. Ele falou, se não sabe, não conhece. Eu pensei, está para o crime, está estreando uma ferradura nova aqui hoje. E ele olhou para mim e citou a frase mais célebre do M'Cheyne. Foi a que ele proferiu no leito de morte. Detalhe, um dos ministérios que mais chacoalhou a Escócia. Faleceu aos 29 anos. Não chegou aos 30. E a frase por ele citada no leito de morte foi, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. Já não posso levar a mensagem. Basicamente, ele estava dizendo, o propósito será comprometido, porque eu não cuidei do meu corpo como deveria. Associado ao que eu tinha entendido em Filipenses 1, da outra conversa, foi a segunda pancada. Essas duas primeiras conversas, eu, usando a alegoria do boxe, eu digo que foram knockdown. Me botaram na lona, mas não me desmaiaram, não me apagaram. Mas viria a terceira. Essa aconteceu em novembro de 2013. As minhas andanças pelo Brasil, mas em especial alguns países da Europa, me perguntavam muito se eu conhecia um pastor brasileiro chamado Paulo Canuto. De tanto me perguntaram, eu fui ficando curioso. Quem é? Quero conhecer. Descubro que em novembro de 2013 a gente ia falar numa mesma conferência em São Paulo. Eu faria abertura na primeira noite e no encerramento. O problema é que eu falava na quinta noite, sexta de manhã, eu já viajava para outro estado, para outra conferência. Eu não iria ouvi-lo. Então eu estava torcendo para ele estar lá na primeira noite, para a gente conhecer, e felizmente ele estava. Quando terminou o evento, os organizadores fizeram uma janta para os pré-eletores na igreja mesmo. Hoje em dia já não janto depois de culto. E naquela época comia na hora e na quantidade errada. Então quando nós fomos comer, meu prato era uma montanha, e eu olhei para o dele, a hora que a gente se encontrou depois de servir, e era um pratinho daquele que a gente chama simbólico. Mal sujou o prato, não tinha quase nada. Eu simplesmente olhei e pensei em voz alta, está se cuidando. É lógico que eu não queria conversar sobre aquilo. O tamanho do meu prato, com o peso que eu estava, nessa época eu estava ali na fase dos 126 quilos. Quando eu falei, está se cuidando, ele respondeu com uma pergunta. Quantos anos você tem? Na hora que eu pensei, deu ruim. Quando alguém com mais de 60 anos pergunta sua idade, ele vai te dar sermão, pode esperar isso. E eu já respondi com a cara meio desanimado, né? Eu estava para fazer 41, estava com 40 anos, já adiantei, falei 41. Ele falou, não, estou perguntando sua idade. Acho que ele percebeu minha reação, quis se explicar. Porque ele falou assim, quando eu estava com 44 anos, ele falou, achei que você estava perto dos 40, eu morri. Ele falou isso, eu olhei para ele e falei, você o quê? Eu pensei, eu não ouvi direito. Ele falou, eu morri. Eu falei, como morreu? Eu falei, eu morri. Ele falou, eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele apresentou Eva, a esposa que estava do lado dele, e falou, ela é minha testemunha. Foi ela que me socorreu, me levou para o hospital, assistiu tudo. Eu, curioso, comecei a fazer um monte de perguntas. Eu sempre brinco, não é todo dia que você conversa com alguém que já morreu. Eu já conversei com vários, eu faço muita pergunta. E para encurtar a história, ele falou, olha, meu corpo entrou em falência aos 44 anos. Os médicos me reanimaram 5 vezes. Ele falou, nas 4 primeiras eu voltei. Na 5ª eu não voltei mais. Eu falei, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi em espírito saindo do meu corpo. Meu corpo está deitado na maca. O médico continua o procedimento, falou, acompanhei pelo relógio da parede. Não tinha noção que eles tentavam isso por tanto tempo. Foi em torno de 1 hora. Né? Eu acho que o limite costuma ser uns 40 minutos. Ele falou, tentou muito a 5ª vez. Quando não deu mais, ele falou, estou assistindo lá de fora, toda a cena. Ele falou, e minha versão bate nos mínimos detalhes com a da minha esposa e a do médico. Quando ele interrompeu o procedimento, dizendo, não há o que ser feito, eu vi o desespero da minha esposa, ela pedindo, ele explicando por que não tentaria. Ele falou, acompanhei tudo. Eu vi o que ele falou quando tirou a aliança do meu dedo, entregou para ela. Eu vi que horas era no relógio da parede, quando ele assinou o meu lado. Estou vendo tudo isso do lado de fora. E ele falou, Jesus apareceu atrás de mim. Ele falou, pensa numa presença que não precisa de anúncio. É uma glória inconfundível. Ele falou assim, eu não sentia permissão de vir a encarar, mas ele falou, antes de Jesus falar, eu já sabia que era ele. Como ele deu a deixa antes de Jesus falar, eu curioso, já falei, perguntei, falei, o que ele falou?
Ele me disse que Jesus chegou perto do ouvido dele e sussurrou a seguinte frase: você é um suicida. Eu estremeci. Eu sabia para onde é aquela conversa. O Senhor continuou falando para ele, disse: eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. E você conseguiu abortá-lo porque nunca cuidou do seu corpo. Quando eu ouvi essa frase, nunca cuidou do corpo, eu interrompi ele. Falei: para, será gordo? Tipo, vamos falar rasgado comigo? Ele falou: não. A única coisa que estava em ordem era o meu peso. Tudo o resto era uma bagunça. Não me alimentava direito, não me exercitava, não dormia, não descansava, né? Ele falou: minha vida era uma bagunça. E ele falou assim: cara, 44 anos, meu corpo entrou em falência. E eu lembro que eu larguei a interjeição de espanto dos carioca. Caraca! E quando falei caraca, ele falou: calma que fica pior. Eu estou tentando pensar, como é que pode ficar pior? Você acabou de assistir você saindo do corpo, sua mulher desesperada com a sua partida, Jesus te chamando de suicida e dizendo que você encurtou seus dias e abortou o plano. Como é que pode ficar pior? Ele falou: não, Jesus me deu uma visão do que seria o velório do dia seguinte. O velório que nunca aconteceu, eu assisti. Ele falou: eu tenho isso na minha memória, como qualquer fato real da minha vida. Ele falou: penso numa memória que me fez mudar de vida e que me faz lembrar aquela mensagem. Eu vi meu corpo arrumado no caixão, decorado com flores, amigos, familiares chorando, as coroas de flores do lado de fora, aquele ambiente velório que você, como pastor, conhece bem. Ele falou: então alguém chegava perto do corpo, estendia a mão na direção do meu corpo e dizia: mas o Paulo era uma bênção. O que será que Deus o recolheu tão cedo? A conta nós sempre jogamos para Deus. Nessa hora que a pessoa fazia o comentário da visão, Jesus continuava falando no ouvido dele enquanto ele tinha visão. Jesus disse: além de abortar o meu plano e o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus disse: eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou, mas agora as pessoas me julgam pela sua negligência. E o chão sumiu debaixo do meu pé. Se as duas primeiras conversas foram knockdown, essa foi nocaute. E eu levantei daquela mesa e eu falei para Deus: nunca mais o Senhor vai me corrigir de novo, sabe? Eu falei: eu não sei porque eu cheguei até aqui, porque eu fui tão teimoso, porque eu nunca ouvi ninguém. Mas eu falei: a partir de hoje muda. Eu falei: nós dois sabemos que eu não vou mudar da noite para o dia. Eu falei para Deus: eu vou ter que repensar tudo que eu acredito. E eu não sei te dizer nesses últimos anos quantas vezes eu fiquei lendo essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse, procurando versículo por versículo, tudo que a Bíblia fala sobre o cuidado do corpo, sobre a nossa responsabilidade com a morte. E eu não só descobri que a Bíblia não joga a conta para Deus, como o tempo todo fala da nossa responsabilidade. E aí você precisamos tomar uma decisão. Qual é a decisão? Viver para cumprir o propósito, né? Viver para cumprir aquilo que Deus espera de mim e de você, mas não viver de qualquer forma. Se a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente semeia, a pergunta que eu e você precisamos fazer é: como é que nós vamos terminar? Nós precisamos terminar bem, gente. Não só dizendo como Paulo: combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé no plano espiritual, mas terminar bem em todas as áreas. Eu não sei você, mas meu projeto, né, de vida, falando dessa vida terrena, é cumprir o plano e o propósito de Deus, mas terminar bem. Terminar bem espiritualmente, terminar bem emocionalmente, terminar bem no meu casamento, na minha família, né, com os meus filhos, não só na execução de um chamado e de um propósito, mas terminar bem com saúde. Eu comecei muito cedo no ministério. Isso significa que a maior parte dos meus amigos pastores eram sempre mais velhos do que eu. Eu estou hoje com 52. Então, assim, a maioria dos meus amigos estava de 60 até hoje a 70 anos. O que eu comecei a ver nos últimos anos, sobre a forma como alguns deles estão entrando na velhice, não me empolgou. Porque muitos estão colhendo o resultado da sua negligência. O livro de Eclesiastes nos faz pensar o futuro desde que a gente está vivendo a mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. A vida inteira eu li esse texto só para pensar na parte espiritual. Lembra do Criador, vida espiritual. Mas se você olhar aquele texto, ele não fala só da parte espiritual. 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o nosso ser integral é espírito, alma e corpo. Ele vai abordar, além da parte espiritual, questões emocionais. Afaste do seu coração a mágoa. Eu tenho visto muitos ministros serem destruídos pela mágoa, não sabem lidar com as ofensas, com as decepções. Gente, Jesus falou: vai construir uma torre, senta a calcular quanto custa. Nós precisamos preparar a nova geração de pastores, sendo honesto com eles. E dizer para eles o que eles vão enfrentar. Se o próprio Jesus olha para os discípulos e diz: até quando vos sofrerei? E vamos acreditar que nós não vamos ter desgaste com as pessoas, né? E muitas vezes a gente não é nem
preparado para lidar com essas questões. E nós precisamos guardar o nosso coração. Ou coisa chata é lidar com um velhinho amargo. Eu não quero terminar minha vida dessa forma. Mas a Bíblia não fala só do espiritual, nem só do emocional. O texto de Eclesiastes diz assim: remova do teu corpo a dor. Esse texto para mim foi um mistério, um enigma durante muito tempo. Eles nem tinham analgésico na época. O que dizer? Anti-inflamatório, o resto dos medicamentos. Como é que se remove do corpo a dor? Eu demorei para entender esse texto. Mas aos 30 anos de idade, por causa do excesso de peso, a má alimentação, a falta de sono, doía tudo. Hoje, aos 52, eu não tenho dor. Nós podemos ter um estilo de vida que remove do corpo a dor. E nós podemos, em cada uma dessas áreas, trabalhar uma dimensão de cuidado. Eu não estou tentando colocar o cuidado do corpo acima do espírito e do emocional. Mas pelo menos as outras duas áreas a gente fala mais. Mas na doutrina das nossas igrejas, de uma forma geral, a teologia do corpo é só: não entregue ele à sujeira da imoralidade. Eu falei que Paulo diz antes sobre engrandecer a Deus no corpo. E nós precisamos entender que isso envolve várias questões. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, se puder projetar 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo faz uma pergunta que eu chamo de sarcástica e retórica. Por quê? A pergunta que ele faz é: vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? É o santuário do Espírito Santo que está em vocês, que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Por que eu chamo de sarcástica e retórica? Porque Paulo sabia, que os coríntios sabiam que o corpo era o santuário do Espírito. Pastor Luciano, como é que você sabe que Paulo sabia, que os coríntios sabiam? Ele já falou isso na carta, gente. Primeiro aos Coríntios 3,16, ele afirma isso. E no 17 ele diz: se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. Ou seja, nós não podemos esculhambar o corpo, fazer o que queremos com ele e achar que não vai ter um dia de prestação de contas diante de Deus. Então agora ele está dizendo: vocês não sabem que o corpo é santuário do Espírito Santo e que vocês não são donos de vocês mesmos, vocês não se pertencem. Por que nós não nos pertencemos? Verso seguinte, o 20, ele começa com a conjunção explicativa. Por quê? Que é a palavra de ligação entre o raciocínio está sendo construído, a explicação que vem depois. Porque vocês foram comprados por preço. Ele está dizendo: você não é seu dono porque você tem um dono. O seu dono é quem te comprou. Agora, pois, se você entende o que é ser comprado, redenção, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, assim, a gente tem a responsabilidade de glorificar a Deus no corpo. Agora, qual é o contexto dessa declaração? Verso 18, se der para voltar aí. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Gente, não é difícil entender que glorificar a Deus com o corpo, em essência, Paulo está dizendo: você não tem o direito de pegar o seu corpo e botá-lo na lama da imoralidade, porque o corpo não é seu, é santuário do Espírito Santo. Você tem um dono que exige que você glorifique. Glorificar é o uso correto. E não é difícil entender esse aspecto de fugir da imoralidade. Eu entendi isso com 15 anos de idade, gente. Recém-batizado do Espírito Santo, lendo esse texto, isso queimou meu coração de uma forma que eu fiz a Deus uma promessa. Eu falei para Deus: esse corpo nunca vai conhecer imoralidade. E tenho sustentado a promessa até hoje. Mas foi só uns 11 anos atrás, depois da conversa com o Paulo Canuto, que eu parei para me questionar: mas é só isso? E com só isso eu não estou diminuindo a importância de fugir da imoralidade. Só é a pergunta feita no sentido de exclusividade de aplicação, só serve para essa área. Porque se o contexto imediato é imoralidade, se você voltar um pouquinho antes no verso 13, Paulo estava falando de outro assunto. E diz: Deus fez o estômago para os alimentos e os alimentos para o estômago. Antes de falar de moralidade, ele estava falando de alimentação. E a pergunta a ser feita é: nós temos que glorificar Deus com o corpo nessa área? A resposta implícita na lógica é sim. Mas apesar de aqui a gente ter algo implícito, nós temos uma declaração explícita em 1 Coríntios 10:31. Um versículo que durante anos eu não enxerguei. Ou quando enxergava, achava que era só para falar do ritual, dos ritos cerimoniais do Antigo Testamento, ou dos alimentos proibidos, ou da comida do culto a ídolos. Em 1 Coríntios 10:31 a Bíblia diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, serve para tudo, façam tudo para a glória de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: fazer tudo para a glória de Deus. Agora, o tudo começa por comer e beber, e depois entra o resto. Eu me questionei aos 41 anos de idade, mesmo tendo prometido aos 15 nunca entregar o corpo à imoralidade, e não tendo feito isso, porque eu queria glorificar a Deus.
A pergunta que eu fiz foi: eu já comi ou bebi para a glória de Deus? E a resposta assustadora, chocante para mim foi não. O que eu fazia, na verdade, era uma desonra a Deus. Eu tive que aprender a mudar não apenas quantidade, mas qualidade. Muitos de nós temos nos alimentado muito errado. Quando você vê 2 Reis, capítulo 4, Eliseu chegando em Gilgal, a Bíblia diz que havia fome na terra, o que pressupõe ausência de alimentos. Eliseu fala para um dos discípulos: prepara um cozido para os filhos dos profetas. A Bíblia diz que ele sai. Época de fome, gente, não é para ter comida dando sopa, sobrando. E ele encontra uma trepadeira silvestre cheia de fruto. Como sabemos cheia? A Bíblia diz que ele encheu a capa deles. Não deu nem para levar na mão. Eu fico imaginando o que aquele garoto pensou. Se ele era meio espiritual, deve ter pensado: provisão de Deus. Se era um pouquinho mais carnal, deve ter pensado: dei sorte. O que ele não parou para pensar é porque ninguém colheu aquilo. E a Bíblia diz que ele encheu a capa de colossíntidas. E o texto é claro, diz assim: visto não saber o que eram. Curioso que quando Deus chamou minha atenção, visto não saber o que era, eu fui estudar o que eram as colossíntidas, porque eu nunca soube. E algo recorrente na literatura antiga é mencionar que as colossíntidas, em pequenas quantidades, elas tinham uma propriedade terapêutica, era laxante para o intestino. Mas em grande quantidade, não remetia só a vulga diarreia. Elas eram altamente tóxicas e chegavam a causar sangramento intestinal até a morte. Quando a comida é servida, alguém grita morte na panela. E não era força de expressão, tipo, estou morrendo de fome ou de sede. A gente não está morrendo de verdade, ali era morte. E se Eliseu não intervisse com um milagre, eles não teriam sobrevivido à comida e não havia muita opção. Foi necessário um milagre. O dia que eu estou lendo esse texto, o Espírito Santo fala comigo: por que a morte foi parar na panela? Eu nem pensei muito, falei: ignorância do cozinheiro, que botou veneno lá sem saber. Na hora que eu falei isso, ele me pergunta: e quanto à ignorância de vocês hoje? Não está botando morte na panela, no prato e no corpo de vocês? Gente, a maioria de nós não tem noção de quanto veneno a gente ingere. Desde aditivos químicos, conservante, corante, né, saborizantes, aromatizantes. A indústria alimentícia agora está apostando alto nos realçadores de sabor. Seu corpo não sabe o que faz com tanto derivado de petróleo que você consome nos produtos alimentícios. E pela desinformação, interpreta como se fossem hormônios. Hormônios são hipossolúveis, armazenados diluídos em gordura. E a tireoide de todo mundo está uma bagunça há muito tempo. As doenças autoimunes dobram no mundo a cada 5 anos. Cada 5, dobra de novo e de novo e de novo. Não me diga que é só o poder diagnóstico. Os cientistas da longevidade estão dizendo que nós só temos um remédio: voltar a comer como nossos avós e bisavós. Ou seja, cortar industrializados, processados, ultraprocessados. Né? A lista aqui pode ir longe. Se a gente for falar de açúcar e glúten, então, que são venenos absurdos, então a gente vai ter que reaprender muita coisa. Né? Eu, durante muito tempo, como hiperativo, acreditava que dormir era perda de tempo. Meu médico, há 10 anos atrás, o dia que eu falei isso na cara dele, eu falei: ó, você quer que eu durma 8 horas? Eu dormia de 4 a 6. Eu dizia: 8 horas é um terço do dia, eu não quero passar um terço da minha vida dormindo. Olhei para ele e todo hiperativo se gloria disso. Falei: para mim dormir é perda de tempo. Ele olhou para mim e falou assim: eu acho tão interessante quando encontro alguém mais sábio que o próprio Criador. Você apelou, miserável. Às vezes a gente acha que tem uma ideia melhor do que a de Deus. Eu já tinha escrito o livro sobre o cuidado do corpo, estava rodando na gráfica em janeiro do ano passado. Eu estava num retiro de jejum e Deus me pregou uma peça, eu brinco. Ele falou assim: assim que você chegar nesse lugar de retiro, eu já estava no 7º dia de um jejum. Ele falou: os primeiros 3 dias, não beba água. Eu nunca tinha ficado mais de um dia sem água. Normalmente o limite bíblico para jejum sem água são 3 dias. Ele falou assim: durante 3 dias não beba água, não saia do quarto, não fale com ninguém. Gente, um imperativo: não sair do quarto e não falar com ninguém. É um desafio, mas o comando era tão claro. Já que não ia beber água, pensei: não posso me exercitar, nem dentro do quarto, senão vou ter sede. Então era uma atividade a menos. Pastor, mas não li a Bíblia? Horas, mas não enchi o dia. E eu li a Bíblia toda em um mês, mas não enchi o dia lendo a Bíblia. E lendo com calma, anotando, estudando, cruzando referência. Não orava? Horas, mas não enchi o dia. Aproveitava para adorar? Horas, mas não enchi o dia.
Eu dormia até doer as costas, como diziam os antigos, que não tinha o que fazer. Dava um soninho no meio da tarde, descansava de novo. E aqueles 3 dias pareciam uma eternidade. Só que no final deles, a minha surpresa foi, eu nunca tinha entrado na minha vida no modo de descanso da mente, como entrei naqueles 3 dias. E quando os 3 dias passaram, eu voltei a beber água, já podia sair do castigo, entre aspas. O Espírito Santo falou comigo, eu vou te provar que o descanso não sabota a produtividade. Ele falou, hoje você vive diferente, mas você não crê nisso de pleno coração. Ele diz, você adotou um padrão de disciplina, de sono e descanso, mas você ainda não entendeu como deveria. Ele falou, eu vou te provar. E depois desses 3 dias, Deus me deu um desenho de um livro. Eu escrevi um livro de mais de 300 páginas em 10 dias. Meu recorde era o livro do jejum. Escrevi 270 páginas em 40 dias. Eu queria escrever um livro sobre jejum e jejum. Eu terminei as últimas linhas do último capítulo, nas últimas horas do último dia. Era o meu recorde. Agora eu escrevi um livro maior, 1 mês de folga. Ou seja, muitos de nós não queremos perder 3 dias de descanso, mas perdemos 1 mês de produtividade. Então, assim, não existe lógica num estilo de vida que nós estamos adotando. Não, mas a igreja demanda. Ok, você quer ser pastor por quantas décadas? Ou pelo menos continuar derramando sua sabedoria, mesmo depois de ter passado o cajado. Nós vamos ter que repensar algumas coisas. Eu não vim te apontar o dedo, eu não vim julgar você. Eu conheci pouca gente tão esculhambada como eu fui em todas essas áreas do cuidado do corpo. Muito pouca gente. Eu estava assim entre os piores pecadores dessa área. Agora você pergunta, pastor Luciano, o senhor acordou um dia resmungando, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para acabar com a minha saúde? Não. Então a pergunta lá de Eclesiastes é, não seja tolo. Por que morreria antes da hora? Morrer antes da hora é chamado tolice. E tem 2 tipos de tolice. Uma é a ignorância, a outra é a negligência. E não importa qual das duas. Tem gente que está pecando como eu pecava por ignorância, por não entender. Mas tem gente que depois de entender não quer mudar. Aí para mim é um pouco mais de tolice, porque ele está pecando por negligência. Mas nós vamos ter que repensar. Um dia desse minha esposa olhou para mim e ela tirou onda comigo dizendo assim, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Comecei a rir, ela falou, se um dia, nós vamos completar 30 anos de casado esse ano. Ela falou assim, se um dia alguém me dissesse, você ia cuidar de alimentação, nutrição, do jeito que você faz, né? Ela falou assim, se alguém me dissesse que ia cuidar de sono, de exercício físico como você faz, ela falou, eu não teria acreditado. Eu falei, nem eu. E minha mudança não foi toda da noite para o dia. Um dia desse um amigo que estava próximo, ele falou, você pontua tudo que come? Eu falei, sim. Contar caloria? Eu falei, mais do que isso. Eu controlo os macronutrientes. Eu como de gordura, o que eu como de proteína, o que eu como de carboidrato, né? Ele falou, e essas cápsulas que você toma? Eu falei, suplementação, eu controlo tudo de uma maneira que você não entende. Ele falou, isso virou uma religião. Eu falei, não é uma religião. Eu falei, eu descobri que é parte da mesma. Eu só não conhecia. E aí ele ficou bem quietinho, pensando, né? Então, assim, eu comecei a perceber algumas coisas. Aos 41 anos de idade, minha idade metabólica biológica era de mais de 70 anos. Aos 52, ela regrediu para menos de 40. Então, assim, nós podemos virar o jogo. Você lembra do que Caleb falou para Josué? Quando diz, eu quero esse monte. Imagina o Josué olhando para o Caleb, como quem disse, você está com 85 anos de idade. E diz, minha força para entrar e sair, para guerrear, é a mesma de 45 anos atrás. O que ele está dizendo? Idade cronológica, 85. Idade biológica ou metabólica, 40. Hoje em dia nós estamos invertendo. Idade cronológica, 40, e a biológica está em 85. Nós estamos jogando invertido. Quando você vê a disposição de Paulo na velhice, de pregar, apanhar, sofrer, dizer, eu carrego no meu corpo as marcas de que está firme e forte, tem que ter algum desafio, inspiração para mim e para você. Então, assim, eu não vim te julgar nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Só estou tentando te apresentar uma nova proposta de futuro. Agora, eu acredito que ninguém muda. Não existe mudança de comportamento sem mudança de mentalidade. Transformai-vos, Romanos 12, pela renovação da vossa mente. E você não muda a mentalidade ouvindo um assunto desse por 40, 45 minutos. Então, o meu encorajamento, né, é que você possa acessar aqueles livros. Meu médico, a gente queria escrever um livro todo junto, ia ficar muito grande. Aí a gente ia
pensado o seguinte: eu faço mais a parte bíblica e da minha experiência, faz a parte médica e científica, mas o meu médico também, além de cristão, é pastor. Ele foi enchendo a parte dele de Bíblia. E um hábito que eu desenvolvi é tudo que eu vou lendo. Ele me botou para ler muito material médico científico na última década. Eu costumo já extraindo citações de gente que tem peso e autoridade. Então, o material que eu estava preparando também estava cheio. A gente olhou e falou: cara, é melhor publicar 2 livros. Mas a gente organizou isso de maneira que eles não fossem repetitivos e sim complementares, até quando a gente aborda os mesmos assuntos. E ali, nesses 2 materiais, tem muita coisa boa, né? Mas um capítulo que ele tem no livro dele sobre detoxicação e um no meu chamado Os Efeitos Saudáveis do Jejum, é uma descoberta, uma redescoberta, vamos dizer assim, recente da medicina. Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado a um pesquisador japonês que comprovou, documentou por quase 20 anos, o que décadas antes já tinha dado um prêmio Nobel a outro cientista, que é o processo chamado autofagia, limpeza do corpo, das células. E esse camarada demonstrou e comprovou de forma inquestionável diante da ciência que a partir de 16 horas em jejum, seu corpo ativa um modo de autofagia. A partir disso começou uma febre no mundo todo chamada jejum intermitente. Você já deve ter ouvido falar disso. Eu vivo isso como estilo de vida. Eu normalmente como numa janela de 6, 7 horas, fico 17, 18 horas sem comer todo dia. E eu estou mapeando, literalmente, com muitos resultados, meu corpo há anos. Nesses jejuns prolongados, meu médico ia pedir 60, 70 tipos de exames de sangue, fora os outros, para a gente comparar o antes e depois, né? É impressionante o impacto que o jejum tem tido sobre a minha saúde. Mas se a gente não souber fazer, ele pode ser nocivo, se fizer do jeito errado. Mas do jeito correto, ele pode ser muito benéfico. Eu tenho visto muita gente ser curada de muita coisa, né? Nesse processo de autofagia. Das coisas que você nem imagina a variedade. Esse dia um pastor amigo meu fez 40 dias de jejum. E o médico dele, um endócrino que não é crente, queria conversar comigo. Porque ele nunca é um cientista da área do jejum, nunca tinha visto ninguém fazer mais de 7 dias. Quando ele falou que ia fazer 40, o cara falou: mas comendo uma vez por dia? Ele falou: não. Com líquido? Ele falou: não, só na água. O médico falou: não vou entrar nisso não. Ele falou: doutor, o senhor devia repensar o seu título de cientista. Tem um exército no meio de nós, na nossa igreja, fazendo esses jejuns. Ele falou: eu nunca ouvi falar disso. Ele falou: vou assumir um compromisso com o senhor vai me avaliando na primeira semana. Se eu estiver bem, o senhor vai me liberando para continuar. Se algum momento o senhor mandar parar, eu paro. Se não, o senhor vai ter comigo o que os médicos não costumam ter, um laboratório. Ele falou: nesses termos eu entro. E depois ele estava tão impressionado. Esse meu amigo brincou com ele, falou: o mestre Jedi dos jejuns nossos está chegando aí, você quer falar com ele? E ele veio falar comigo, nunca tinha pisado numa igreja. Ele falou: cara, eu estou impressionado com o que aconteceu no corpo dele. Ele falou: eu vou descrever para o senhor primeiro, antes de ter ouvido ele ou você. Ele falou: com todos vocês é a mesma coisa? Falei: em linhas gerais, sim. Só autofagia, que a gente nunca sabe o que vai melhorar, porque depende do problema que a pessoa tem. O que te surpreendeu? Ele falou: olha, ele tinha um fungo branco nas costas, que não tinha dermatologista que curasse. Desapareceu. E a gente tem visto impactos no espírito, na alma, no corpo. Então, assim, a gente não tem pregado mais o jejum só como algo espiritual. A gente tem dito que, bem compreendido, bem praticado. Eu não estou falando que você tem que fazer jejuns prolongados como eu faço. Se a gente tivesse um dia por semana, gente, de pausa, de descanso para o intestino, já ia ter um impacto na sua vida espiritual e física fora do comum. Então, assim, não vim falar nada com presunção. Estou te falando como um pecador arrependido, corrigido por Deus, mudado, transformado. Esperei anos de uma boa prática e testemunho nessa área para começar a ensinar. Mas, assim, eu quero com muito amor e carinho te fazer uma advertência. A gente não quer você só frutificando hoje e descartável daqui a alguns anos, né? A gente quer que você termine bem em todas as áreas. Eu espero de alguma forma poder contribuir com isso, né? A gente, como eu falei, está disponibilizando um volume maior de material que pode te ajudar não só a mudar a mente, mas algo que eu descobri nesse processo aqui, eu termino, foi que a constância, ela depende do seu nível de convicção. A turma fala: pastor, o senhor mudou tudo uma vez? Eu falei: claro que não. Perdia peso, ganhava um pouco. Perdia de novo, ganhava um pouco, até estabilizar. Dormia 8 horas, demorou muito tempo eu consegui dormir 8, meu corpo não estava habituado. Mas daqui a pouco na correria começava a me perder, tinha cuidado novo. Começava a treinar, daqui a pouco me perdia na correria, não está exercitando. Todo mundo, ninguém muda tudo de uma vez. E quem tenta normalmente não consegue. Mas o que eu descobri,
que a base da constância é a convicção. Então você não precisa só mudar a mentalidade. Quanto mais convicto você vai se tornando à medida que muda, mais constância você vai apresentar. Eu espero de alguma forma te ajudar com isso. Alguém tem que tirar esse microfone de mim. Acho que a gente podia orar se arrependendo, Luiz. Pedindo a Deus graça, entendimento. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu tenho muitas testemunhas aqui de gente que conheceu o antigo Luciano e quem vê o atual agora. Eu perdi cerca de 60 quilos, mas a diferença é que eu botei de 12 a 15 quilos de músculo no corpo. Significa que a conta aí está para mais de 70 quilos de gordura eliminado, né? Existe muita coisa que a gente pode ir fazendo a longo prazo. Não aconteceu tudo da noite para o dia, mas quanto mais eu entendi essas verdades, mais a sério eu levava elas. E, gente, eu nunca tive tanta disposição física na vida. Toda hora o pessoal pergunta, como é que você aguenta esse ritmo? Como é que você aguenta essa agenda? E eu falo, gente, hoje, além da paixão por Jesus, da consciência do que eu fui chamado a fazer, né? Eu tenho uma disposição física que eu nunca tive. Mas ainda assim, há momentos que eu percebo, estou passando alguns limites, tem que dar uma parada, tem que dar uma pausa, né? O descanso tem se tornado para mim a ferramenta cada vez mais importante, inclusive para aumentar a produtividade. Mas eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para arrumar e melhorar. Mas eu espero de alguma forma te ajudar a pensar e contribuir. Aqueles de vocês já estão se cuidando, que possam fazê-lo ainda mais. Fazer isso com uma mentalidade. Honrar e glorificar o Criador e Redentor dos nossos corpos. Viver para cumprir o propósito. Eu também tenho motivos adicionais, né, que são mais pessoais. Quando eu estava enroscado naqueles 126 quilos por alguns anos, alguém me conseguiu uma bariátrica com um dos melhores médicos de graça na faixa. Eu falei, como é que você conseguiu isso? Eu alegava que eu não tinha condição de fazer. O pastor, eu falei para ele que o senhor seria um bom garoto de propaganda, né? Ele falou, argumentei que o senhor ia ser um conferencista mais conhecido do que já é e ele teria você alguém na vitrine. Eu falei, vou ter que pregar com a camisa do patrocinador. Ele falou, não. Quando surgiu a situação, o senhor fala. Eu fiquei tão empolgado que eu estava orando por aquilo. Na frente dele, fiz cara de paisagem para parecer crente. Falei, vamos orar. Quando ele saiu, fui fazer fé. Meu Deus, estava te pedindo. O senhor jogou isso no colo. Aleluia. Nem perguntei o que Deus queria, estava só agradecendo. O Espírito Santo falou comigo. Você cogitou ser o garoto propaganda dele, não o meu? Eu levei um susto. Falei, estou te entendendo. O cara tem uma bariátrica para vender, o senhor não tem nada para vender. Ele falou, para vender não, para entregar sim. Ele falou que eu comecei a te corrigir, você ainda nem entendeu direito a ponto de mudar. É parte de uma mensagem que eu quero que você pregue para a minha igreja. E você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Pensei, perdi a bariátrica, tinha acabado de ganhar, perdi na hora. Pastor, o senhor é contra? Não. Eu acho que ela deveria ser o último recurso. E o cuidar do corpo, gente, não é só comer menos. Você vai ter que aprender a descansar, vai ter que aprender a comer direito, vai ter que aprender a se exercitar. Existe um combo que só a bariátrica não resolve. Ela é um bom início para quem já extrapolou limites. Mas naquela hora, quando Deus falou isso comigo, eu falei, vai ter que ser na raça, né? Então, sim, se eu conseguir, eu acredito em qualquer um podendo fazer o mesmo. Eu adicionei recentemente o último motivo à minha lista. Foi quando eu entrei na adolescência. Eu não tenho memória com avós. Quando eu nasci, meus avós paternos já eram mortos. Aquele tempo era para seguir mesmo? Isso é um golpe, é uma pergunta retórica. Vocês me dão mais 2 minutinhos só para contar isso? Então, como vocês, estou com compromisso e agoniado. E não é criança na escola, mas a gente tem mania de otimizar. Então, deixa eu bem depressa. Eu não tive memórias com avós paternos. Quando eu nasci, meus avós paternos já eram mortos. Os maternos estavam assim, como diz aqui no sul, só a capa da gaita. Viveram pouco, sem muita qualidade de vida, então perdi eles muito cedo e não sofri. Tudo que todo mundo fala dos avós eu não tive. O abraço do vô, o beijo da avó, a comida, né, a casa, nada disso. Mas quando eu ouvi as memórias da minha esposa falando, principalmente da avó materna dela, eu achava a coisa mais linda. Quando meu filho disse que eu ia entrar na adolescência, eu já sou avô de 3. E só aqui quem é avô sabe que são as sobremesas da vida.
eu tomei uma decisão. Eu falei, eu quero estar lá por eles. Eu quero estar inteiro. E eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou cansar eles não vão me cansar. Até agora está dando certo. Esses dias minha netinha mais velha, que está para completar 5, ela olhou para mim, a gente brincando, cansei, vovô. E eu, yes. Que a prole não para de aumentar e eles têm pilha Duracell. Então, eu estou dedicado, né? Seja quais forem seus motivos adicionais, que eles não excluam, honrar e glorificar o Criador e o Redentor do povo e viver para cumprir o propósito. Pai, nós pedimos graça e favor para entender, para digerir, para processar essa palavra e, acima de tudo, para corresponder com ela. Queremos nos arrepender, seja da ignorância ou da negligência. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a não deixar isso cair no esquecimento. Queremos suplicar sabedoria do alto, favor, para criarmos, ó Deus, uma adaptação, uma mudança, primeiro de mentalidade, depois de comportamento. Eu quero suplicar graça e favor sobre meus irmãos. Alguns de nós vamos precisar de um empurrão, inclusive de cura, intervenção divina nessa área de saúde, e nós oramos por isso. Mas suplicamos que a boa mão do Senhor nos guie nessa jornada de correspondência contigo, porque nos recusamos morrer antes da hora. Queremos te glorificar, viver para cumprir o propósito, e nós suplicamos graça e favor em nome de Jesus. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.